Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa de bebês e recém-nascidos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre produção. Como é a produção, como que funciona e o que a gente consegue variar de poses e quantidade de fotos que a gente consegue fazer com uma produção. Eu separei aqui para mostrar para vocês um baldinho que a gente consegue fazer umas 2 poses nele. Separei alguns acessórios, como por exemplo, uns galinhos de florzinha, de folhagem, um X-Cloth, uma headband e também separei uma layer, que eu vou colocar aqui no baldinho já. E separei aqui um outro wrap de lã com a headband que combina com a cor e também combina com esse verde que eu vou estar usando aqui. E separei tanto um ursinho e ajuda! Então, nessa minha composição que eu vou arrumar aqui, vou deixar ela prontinha assim. Então eu vou usar a headband e o meu X-Cloth. E eu vou fazer a pose do bebê, tanto de bracinho no balde, quanto, às vezes com o bracinho jogado. Eu vou variar a minha florzinha que eu tenho aqui, eu posso colocar ela no chão, como eu posso colocar ela aqui atrás, que vai ficar diferente. Posso colocar a juta embaixo e também, no caso aqui no meu estúdio, eu tenho 2 fundos, tanto o branco quanto o marrom. Então eu posso estar variando, fazendo algumas fotos aqui com o bebê na mesma pose, sem movimentá-lo e levando ele lá para uma outra tipo de composição, como por exemplo, eu posso tirar as flores ou deixar com elas lá e deixar mais limpo aqui. Então tudo vai da criatividade na hora da sessão. A outra pose que eu faço é a pose de barriguinha pra cima, que o bebê fica totalmente enrolado no wrap. Essa pose eu também posso estar variando ela com algumas fotos bem abertas, com a juta, com a florzinha. Aí eu posso estar retirando, por exemplo, a headband e trocando por essa headband que é a verdinha, por esse outro wrap aqui também. E eu posso deixar o rosa como um detalhe embaixo ou dentro do balde. E eu posso variar com o ursinho. Também posso variar com touca, rosinha e bege, que vai combinar, que eu tenho ela ali. E eu posso estar variando, então, eu posso estar fazendo várias fotos. E aí eu vou mostrar aqui, então, pra vocês que fotos que eu consigo fazer com essa variação de acessórios. E além de tudo, eu posso estar fazendo, por exemplo, os detalhes nessa mesma composição, como o olhinho, a boquinha, a orelha, o cabelinho, a mão. Então eu consigo fazer várias poses. Além dessas poses, eu posso estar variando com o bebê totalmente peladinho, de barriga para cima também. A gente consegue então fazer várias e várias poses e várias composições com apenas uma produção. Então, essa seria a produção, tá? Seria a headband aqui, tudo combinando, e a sua variação dela, que eu separei esses aqui, que seria o urso, o wrap e a headband. E a gente consegue, então, com o mesmo baldinho, os mesmos acessórios, fazer fotos diferentes, porém com as mesmas cores, com a mesma composição. Então, a gente consegue, com pouca coisa, fazer bastante. Eu falei então algumas variáveis de pose, né, que seria a pose do bracinho e a pose de barriguinha pra cima, totalmente enroladinho no casulinho. A gente tem essa pose aqui, que é a pose do passarinho, que a gente consegue também fazer. Eu só posicionei a Sofia aqui pra vocês verem essa pose, que é a mãozinha, então, encostadinha no baldinho. Eu não costumo fazer quase essa pose, eu particularmente não faço, mas ela também seria uma variável. Quando você possui vários props, vários outros baldes, vamos pôr, você pode mesclar, então fazer a mesma pose, no caso de bracinho, nesse baldinho aqui, e no outro baldinho que você tiver, fazer a pose do bebê enroladinho, que vai ficar diferente. Você pode estar mudando, como você vai mudar o bebê de posição, você vai mexer no bebê. Se você tiver 2 baldes, você pode estar intercalando, porque vai ficar bem diferente essa produção. Porém, quando você faz essa produção, no caso, do baldinho, com a mesma cor, com a mesma jogada de acessórios e tudo mais, quando você vai montar um álbum ou quando você vai fazer uma sequência de fotos,
ela fica bem parecida. Então você consegue estar mostrando para o cliente ou, né, mostrando no seu álbum e tudo mais aquela harmonia de cores e de fotos também. Então, quando você vai fazer uma composição, que aqui eu usei o rosa, o verde, o marrom, que seria da juta, e até mesmo aqui, ó, de alguns acessórios do balde, e os wraps begezinhos, o ideal é que você faça o resto da sessão e as outras produções puxando por essas cores, como por exemplo uma caminha verde com rosinha de roupinha, ou o urso e o wrap. Aí vai da sua criatividade, mas procure sempre usar a mesma paleta de cores durante essa sessão, inclusive com os pais, inclusive com o irmãozinho, caso vocês forem fazer fotos também, e manter então toda uma igualdade de cores para que fique harmônico e que fique bem bonito de se ver. Então esse é mais um vídeo sobre produção. Então eu mostrei essa minha produção do baldinho e a variação de poses que a gente consegue fazer. E eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.